Vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu tens falado aos nossos corações, porque Tu tens misericórdia, Tu tens nos trazido para o Teu colo, Senhor. E nós clamamos que a Tua palavra invada completamente o nosso ser, Senhor. Que nós saímos daqui certos que o meu Redentor vive dentro de mim, Senhor. Tu tens feito transformação nessa igreja, no Teu povo, Senhor. Tu tens chamado esse Teu povo para verdadeiramente ter voz lá fora, para salgar, para iluminar, para fazer a diferença, mas antes de tudo, Senhor, Tu tens tido um encontro muito pessoal com cada um de nós, Pai. Te revelas, Pai, te revelas mais uma vez, nos ensina, não permita que nós possamos atrapalhar a Tua palavra, Senhor. E te revelas a cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, meu querido, tudo bom? Irmãos, veja bem, nós estamos numa caminhada, e eu acho que até alguns assuntos vocês podem até estranhar, porque o terceiro ano nós vamos tratar de relacionamentos. E às vezes você pega determinados temas que você diz, o que é que isso aí tem a ver com relacionamento? Não é? Hoje nós vamos ver um tema que ele vai correr como base para o relacionamento. Não é nem como base, ele é, digamos assim, a nossa estrutura completa do relacionamento. Tá? O nosso tema é a unção do Espírito Santo, é essa unção que me capacita a qualquer tipo de relacionamento. Eu só estarei pronto a me relacionar a partir do momento que na aula passada, daquele famoso presbítero Roberto, não é isso? Nós ouvimos dele que nós temos que mudar o nosso ser. A gente vai tocar nisso aí já já, tá? Que nós vamos mudar o nosso ser e que através desses frutos, os frutos do Espírito na nossa vida, é que nós começamos a caminhar na direção de Deus. E tem todo um padrão dessa caminhada, tá? Mas é essa capacitação, é esse Espírito de Deus que faz toda a diferença na minha vida cristã. Tá? Então, nós quando falamos de relacionamentos, nós estamos falando de uma pequena etapa da vida cristã. Mas a nossa vida, a nossa caminhada, seja lá onde for, seja lá fazendo o que for, ela depende de quem verdadeiramente controla, de quem sopra, de quem dirige, quem é o meu Senhor. E é sobre isso que nós vamos ver. Que a unção do Espírito é ela que capacita, é ela que move o meu ser. Dentro desse tema, nós vamos estudar hoje Colossenses 3, de 1 a 17, e Colossenses 3, de 1 a 17, ele tem um tema bem simples: despojai-vos e revesti-vos. Vê, dois verbos bem interessantes. Primeiro, tira a tua roupa velha e põe a tua roupa nova. É exatamente sobre isso que nós vamos ver. Na verdade, estava previsto a gente falar só do 5 ao 17, mas eu achei que o de 1 a 4, Colossenses de 1 a 4, ele é tão base para a gente, que é importante que a gente, no mínimo, dê uma pinceladazinha em cima dessa passagem. Na aula anterior, nós vimos obra da carne e obra do Espírito. É só para a gente relembrar, porque essa base, para mim, vai ser muito importante hoje. O segredo do sucesso dos relacionamentos, Roberto foi bem claro. Ele disse, o segredo de todo sucesso, de com quem eu vou me relacionar, pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas crentes, pessoas não crentes, apesar de que o nosso tema aqui vai ser mais para o crente mesmo, mas independente de com quem, de que perfil, tudo depende de algo profundo, que sou eu. Nós temos a famosa síndrome de Adão, o problema é sempre o outro, mas a Bíblia me ensina o inverso, o problema sou eu. Eu sou o maior dos pecadores. Eu sou miserável diante de Deus. E na medida que eu conheço isso, que eu reconheço isso, que eu vivo dessa forma, muda tudo no meu viver. Muda, em especial, o meu relacionamento. Porque os meus relacionamentos não dependem do que vem de lá. O meu relacionamento depende do que é que me motiva a me relacionar. E o que me motiva a me relacionar não é provar para o outro que eu tenho razão. O que me motiva a me relacionar não é ensinar tudo o que eu aprendi para os outros. O que me motiva a me relacionar é trazer o outro para a presença de Deus. É exatamente esse o meu sentido do relacionamento. Mas isso eu só consigo entender e vivenciar
na medida que eu descubro quem está em mim, quem sou eu, a quem eu sirvo, e aí frutifica naturalmente esse tipo de relacionamento. Tá? Então, o segredo do sucesso do relacionamento não é o outro, sou eu. Eu quem? A minha transformação. Sou eu, não a minha forma de pensar, não o meu eu, não a força do meu braço, mas aquele que mudou a minha vida. Essa minha transformação. E aí Roberto explicava semana passada que essa transformação ela se dá em 4 etapas. Ela tem 4 características bem interessantes. A primeira é que essa transformação ela existe, ela é constante, ela é gradual. Agora, cuidado, porque muitos vão dizer por aí que a santificação é um processo, e o é. Ninguém está negando que ele não seja, é sim. Mas o inimigo ele quer colocar na nossa mente que ele é um processo lento. Ele é um processo que não precisa ter pressa. Ele é um processo que as coisas são assim mesmo. Ele é um processo no qual os teus pecados o Senhor já se esqueceu, então não precisa você se agoniar, não precisa você se cobrar tanto. O inimigo quer que a gente não tenha pressa. Ora, a santificação é um processo, mas Paulo, quando caiu ali, o processo dele foi muito rápido. Paulo, quando a vista voltou, ele voltou totalmente alterado, totalmente mudado. Então, por que para uns o processo é tão mais rápido do que para outros? Depende de como eu me rendo a esse Deus. Depende da minha vontade. Buscar-me-ei e me achareis. Mas eu só vou achá-lo quando todo o coração, de toda a minha alma, todo o meu desejo, das minhas entranhas, do meu querer, da minha vontade. Isso não é meu. Isso não são as minhas forças. Isso sequer é a minha vontade. Mas é a vontade dele que tomou o meu ser. E agora a vontade dele é a minha vontade. E é por isso que ela é tão poderosa em mim. Tá? Então, esse processo ele é gradual, sim, mas ele é inevitável. Ou seja, inevitável significa, ele existe sim, ele existirá. Em qualquer etapa da sua vida, pare e olhe para o Senhor e diga, Senhor, quem eu era e quem eu sou. 2 coisas, todas as vezes que eu faço essa análise na minha vida, eu chego a 2 conclusões. Primeira, o Senhor me transformou. Segunda, eu barrei muito a transformação que Deus queria. Eu só não cresci mais porque muitas vezes eu bloqueei o Espírito. Espírito, age em mim. O Espírito vem e age perfeitamente em mim, em todas as áreas. Simétrico, como vai dizer ali, em todas as áreas. Mas aí eu chego para o Espírito e fez, na área financeira menos. Na área de relacionamento menos. Na área de justiça menos. Eu peço o Espírito e digo para ele, haja do jeito que eu quero. Não, quem controla o Espírito não é você, o Espírito é quem controla. Isso é que nós precisamos entender para que cada dia mais essa aula daquele senhor Roberto, que ainda não chegou, já está atrasado, ela é uma aula que diz... meu irmão, eu não tinha lhe visto, me perdoe, viu? O senhor chegou na hora certa, é porque eu não tinha percebido ainda a sua presença. Rapaz, querido, eu estou só passando uma revisão bem rápida da aula de Roberto. Gradual, inevitável, significa que ela vai existir sim, ela existe sim, ela é como aquela árvore que, como o Roberto colocou bem, você passa numa mangueira, fica ali parado 5 dias olhando aquela manga e você não percebe o crescimento dela. Mas se você voltar daqui a um mês, você vai perceber que ela cresceu. A nossa vida é da mesma forma, ela é gradual sim, ela é inevitável sim, porque o poder não está em nós, o poder não está na árvore, o poder está naquele que faz com que essas coisas possam acontecer, e ela acontecerá, ela é inevitável sim, e ela é interna, porque ela é uma ação de Deus. E além de ser interna, ela é simétrica, ela é em todas as áreas das nossas vidas, por mais que a gente não esteja acostumado, por mais que a gente queira liberar para o Senhor só parte das nossas áreas, por mais que a gente queira controlar Deus, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, eu entrego, toma essa bolinha, está na tua mão, Senhor. Mas só que a bolinha da minha vida eu entreguei na mão de Deus, mas eu continuo com a cordinha aqui, como se eu pudesse dizer, Senhor, agora me presta de volta. Entrega significa não estar mais com você. Entrega significa não estar mais com você. O seu eu não é mais seu. Entrega o teu caminho, agora é de Deus. A direção é dele, é completa, é plena. Tá? Colocou bem a natureza do fruto, que acabou de fugir, mas chegou de volta. A natureza do fruto, existe um desenvolvimento gradual, orgânico, natural. Existe um desenvolvimento divino. Ele não é orgânico, ele é divino na nossa vida. Não é o nosso DNA que nos faz ser quem nós somos hoje.
Não nasci dessa forma. Não sou manso porque nasci manso. Não sou alguém que ama porque nasci como alguém que tem amor. Não, nada disso. O livro de Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz num dos capítulos dele exatamente sobre isso. Ele fala, tudo que você tem, todas aquelas bem-aventuranças, que é o caso que ele está falando, Mateus 5, todas aquelas bem-aventuranças, tudo aquilo que bem-aventurança, vamos tentar até corrigir um pouquinho o que está na nossa mente, bem-aventurança significa felizes. Não, significa muito mais do que felizes. Significa pleno, significa completo. É alguém que é pleno, não porque nasceu pleno, mas porque Deus o tornou pleno. É alguém que tem aquelas características que são lá, são 9 características, aquelas 9 características de mansidão, de busca de justiça, de chorar pelos pobres, tudo aquilo lá não é seu, é DNA divino. Vem desse Deus que habita no nosso coração, que transforma a nossa vida. Esse é o desenvolvimento, é o fruto, mas é fruto do Espírito. É inevitável, pois é o resultado da semente divina que quebra o concreto do seu eu. Eu achei maravilhoso aquele exemplo que foi dado por Roberto, que essa semente que é colocada na nossa vida, ela tem um poder que ele comparava com o fato de você passar naquelas calçadas de concreto, e muitas vezes, daqui em Recife, por exemplo, nós temos esse exemplo em todas as calçadas, né? O que mais tem aqui é calçada quebrada por grandes árvores. Mas aquela grande árvore, ela era uma semente. Uma pequena semente colocada ali. Num concreto, como diz nosso amigo, durão. Muito durão. E aquele concreto duro, ele foi quebrado por uma semente que cresceu, que brotou, que adquiriu poder, que transformou aquele concreto duro no nada, porque quebrou ele e esfacelou. É exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Ele pega esse caráter duro e difícil de coração de Faraó nosso, e ele vai lá de dentro, quebrando o nosso eu, transformando o nosso ser. Queiramos nós ou não. Se a gente quiser fugir de Deus, né, nós temos que lembrar sempre, agindo Deus, quem impedirá? Nós podemos ir para Nínive ou não ir para Nínive, mas nós vamos para Nínive, porque Deus vai nos mandar para onde Ele quer. Tá? É inevitável, pois é fruto, é no nosso interior onde o Espírito habita, onde Ele transforma nosso caráter, é simétrico porque em todas as áreas das nossas vidas, obras da carne e do Espírito. Essas obras da carne ou do Espírito, e as nossas, creio no Senhor que a nossa obra é do Espírito, é ela que vai ser responsável, é exatamente essa transformação interior que vai ditar o que serão os meus relacionamentos. Não tem outra fórmula. Os nossos relacionamentos, eles são ditados por quem eu sou. Os nossos relacionamentos estão abaixo daquilo que eu represento como justiça. É a minha ou é a de Deus? Porque se for a minha, o que vai sair é o que saiu até hoje por aí. Que justiça nós vamos levar para os nossos relacionamentos? Quem é que controla as minhas emoções nos meus relacionamentos? Quando eu me relaciono, às vezes eu me firo. Quando eu me relaciono, às vezes a injustiça ocorre. Quando eu me relaciono, muitas vezes eu vou com todas as verdades e eu recebo todas as mentiras. Quando nós nos relacionamos, nós nos dispomos àquilo que o mundo tem para dar. E muitas vezes não é agradável. Mas o grande questionamento é qual é a minha resposta para o mundo. É uma resposta que salga? É uma resposta que ilumina? Ou é a mesma resposta que todos dão para o mesmo mundo, olho por olho, dente por dente, ou se possível até mais do que isso? Tá? Depende do que nós temos dentro de cada um de nós. A unção do Espírito Santo, esse é o tema, está lá em amarelinho, isso é muito importante para a gente. A unção do Espírito Santo é a capacitação, é Ele que me capacita para os meus relacionamentos. Tá? Eu estava vendo um videozinho na internet, e o pastor Francis Schaeffer, pastor, teólogo, escritor, né? Ele fez um manifesto em 1982, ele morreu 2 anos depois, tá? Mas nesse manifesto ele dizia coisas que eu achei muito interessantes, aí eu quis trazer para vocês. Ele dizia o seguinte, quando a gente fala em espiritualidade, é importante que a gente entenda, espiritualidade é vida cristã. Fé não é algo cognitivo, fé é vida.
Ou eu vivo para Deus, ou eu não tenho fé. Ou a minha vida foi mudada, alterada, transformada, ou simplesmente a fé é algo meramente cognitivo. É alguma coisa que eu li, que eu aprendi, que eu acho bonito, mas que para mim não vai ter vida. Vai ficar lá morto, guardado no armário da minha vida. Tá? Então, primeiro, a espiritualidade é a nossa vida. E ele dizia o seguinte: a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida com Cristo, ela só se torna verdadeira se ela for plena. Plena. E por que ela tem que ser plena? Porque o nosso Deus é pleno. Por que o nosso Deus é pleno? Porque nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que na eternidade ele não precisava fazer nada, criar nada para que ele fosse pleno. Porque ele já é pleno na sua própria trindade. Ele é pleno em adoração dele próprio. Deus é pleno na adoração dele próprio, porque isso para Deus não é aquilo que nós chamamos de autoadoração humana, mas é a razão de que Deus é tão certo de que Ele conhece que só Ele é digno de toda adoração, Ele mesmo se adora. Estranho isso para a gente, né? Muito estranho. Mas quem diz isso é John Piper. E John Piper diz isso porque ele diz o seguinte: a coerência de Deus é tão profunda que ele nos mostra quando ele se adora, que só ele é digno de toda adoração. Então esse Deus que se adora é o Deus que é tão pleno que ele diz: nas nossas relações ou existe plenitude ou não existe nada. É o sim, sim e o não, não. Ou a nossa vida é totalmente entregue ao Senhor, ou ela não é de Deus. E aí, quando ele me chama para que nos relacionamentos eu demonstre quem eu sou, eu só posso olhar para ele e dizer: Senhor, enche-me de ti e retira de mim tudo que eu sou. Olha, irmãos, muitas vezes a gente procura se encher de Deus e a gente não sabe muito bem o que é que significa essas coisas. Porque se encher de Deus não é apenas se encher de emoção, não é apenas se encher de um ser tão perfeito que é gostoso nós estarmos cheios dele. A presença de Deus, ela transforma mesmo. A presença de Deus arrepia. A presença de Deus dá prazer, dá gozo. E nós nascemos na busca desse gozo, e é exatamente esse gozo que me completa. Mas ela é muito mais do que isso. Esse gozo é tão perfeito que ele me faz agora viver nele. Eu não consigo mais viver fora desse gozo. Deus não é alguém que eu provo e volto para a minha vida. Deus não é alguém que eu estou sempre indo a Ele, usando toda a glória e majestade dEle, para o meu gozo ser maior, e depois eu venho e provo do mundo, porque eu também tenho um pé aqui no mundo e tenho prazer nessas coisas. Nada disso. O que Deus quer é plenitude. E é nessa plenitude que nós vamos ter, que nós devemos encontrá-lo. Aí o Francis Schaeffer diz assim: a verdadeira espiritualidade é quando Cristo se torna Senhor de toda a sua vida, e não apenas da nossa vida religiosa. Porque muitas vezes a nossa vida religiosa, ela é boa. Sabe o que é vida religiosa? Eu vou para a igreja. Sabe o que é vida religiosa? Eu até estou em ministérios. Sabe o que é vida religiosa? Eu até leio a Bíblia. Eu até oro. Eu até dou dízimo. Tudo isso é religiosidade. Os fariseus faziam isso melhor do que qualquer um de nós. O jovem rico fazia isso com muita competência, a ponto de Jesus não negar que ele fazia. Cumpre as leis. O jovem rico: cumpro todas, Senhor. E Jesus, hora nenhuma, rebateu o que o jovem rico disse. Cumpro todas. E ele estava falando com o Senhor Jesus. E daí? E aquele jovem rico foi abraçado por Jesus e aclamado pelo Senhor? Religiosidade. Todas as áreas. Não pode entre nós e Cristo nada no nosso meio. Nada, sinal verde. Se qualquer coisa estiver entre nós e Cristo, é idolatria. Deus é tudo em nós. E ele dizia o seguinte, ó, essa conclusão aí é bem interessante. Ó. Ele dizia: o evangelicalismo, ele tira onda porque ele diz o seguinte: hoje existem costumes e padrões evangelicais tão profundos, tão enraigados na cultura do mundo. Ele falava isso nos Estados Unidos, mas no mundo é muito parecido. E que os novos evangélicos atuais, eles vivem buscando
avivamento. Avivamento. E muitas vezes nós vemos pessoas que escreveram coisas muito boas, escrevendo sobre avivamento e dizendo que a igreja atual precisa ser avivada. Até aí tudo bem. E aí ele diz o seguinte: os grandes avivamentos do mundo, John Stott, o avivamento antes da Revolução Americana, todos os avivamentos, John Wesley, todos eles tinham um padrão. E qual era o padrão desse avivamento? O avivamento ele tinha 3 partes. A primeira delas, todos os avivamentos foram para trazer as pessoas para que Jesus fosse Senhor das suas vidas. O avivamento ele existia para apontar para Jesus. Glória a Deus, todos eles foram assim. Depois disso, o avivamento pegava todas essas pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e trazia essas pessoas para que o Espírito Santo de Deus as transformassem, para que elas fossem novas criaturas em Cristo Jesus. Primeiro, Jesus, Senhor. Segundo, mudança no Espírito Santo. Gozo no Espírito Santo. Só que a maioria dos avivamentos acabavam aí. Avivamento era o prazer no Espírito, e é tudo que nós queremos como igreja. Tudo que nós queremos é essa experiência com Deus. Tudo que nós queremos é nos encher de Deus. Mas e daí? Aí ele dizia, todos os avivamentos tiveram uma terceira etapa que as igrejas evangelicais, elas não aceitam, não querem e não buscam, que é a mudança social. A mudança social. Mas a mudança social começa em mim. Eu não busco o Espírito para ter apenas prazer nele. Eu busco o Espírito para que esse Espírito tenha prazer em mim, que ele mude o meu eu. E a partir da mudança do meu eu, onde eu passar, eu serei veículo dessa mudança. Portanto, a sociedade ao meu redor tenderia a mudar. Como em todos os avivamentos históricos verdadeiros, as sociedades mudaram. Mas só mudaram porque o poder do Espírito, ele mudou os avivados. Ele mudou os que chegaram. Ele encheu as pessoas de Espírito. E essas pessoas saíram para serem novas criaturas em Cristo Jesus. Olhe, só uma historinha bem rápida. Na minha monografia lá no seminário, eu peguei um tema que eu achava muito interessante, e é uma coisa que me chamava muita atenção, era por que a igreja evangélica no Brasil, lógico que eu peguei só o Brasil, os dados eram mais fáceis, por que a igreja evangélica no Brasil, ela transforma tão pouco? E por que essa igreja evangélica no Brasil, ela cresce tanto? E aí eu fui para a IBGE, dados, não da igreja, dados oficiais do governo. E os dados oficiais do governo, lógico, quando eu fiz isso eram os dados de 2010, porque o IBGE agora, em 2020, foi que saiu o novo levantamento. Então, os dados de 2010 mostravam que a igreja evangélica no Brasil, ela crescia tanto, ou melhor, ela cresce tanto, que em 33, ou seja, 2033, nós ultrapassaremos os católicos romanos no Brasil. Já seremos mais evangélicos, que hoje é algo em torno de 20%. Nós já seremos em 33 mais, se continuar esse crescimento, do que os católicos romanos. Ora, a pergunta é, se nós crescemos tanto, e crescemos, porque são dados estatísticos, tá? Por que nós não mudamos a sociedade ao nosso redor? Essa é a questão. Sabe por que nós não mudamos? Eu peguei alguns dados só para confirmar isso, e é super interessante você pegar cidades, estados, tá, regiões, onde o índice de evangélicos cresceu assustadoramente, e o aborto aumentou, e a criminalidade triplicou. Sabe, os resultados são piores do que os lugares onde menos tem evangélico. A gente viu aí uma greve há um tempo atrás, aqui em Recife, no Grande Recife, e aqui numa cidadezinha próxima da gente, ali Igaraçu não, um pouquinho depois, Cruz Rebouças, Abreu e Lima, né? Pessoas saindo com televisão na cabeça e tudo mais, e a gente sabe que Abreu e Lima é a cidade com o maior número de evangélicos da nossa região metropolitana. E por que tudo aquilo acontece? Sabe, o que acontece é isso aqui. É porque nós queremos as benesses de Deus. E eu acho muito bom esse discipulado, porque esse discipulado, tudo que eu vou dizer, vocês já sabem. Não tem nenhuma novidade para vocês. Agora, é um alerta para as nossas vidas. É um chamado para o colo de Deus. É um chamado para a proximidade do Senhor. Basta, o que é que falta? O que é que me falta para ter mais intimidade com Deus?
O que é que me falta para estar cheio do Espírito? O que é que me falta para mudar essa sociedade? Falta a cruz de Jesus? Ela já chegou. Falta o Espírito em mim? Ele já está. Falta Jesus fazer a obra? Ele já fez, já lhe escolheu. Você é eleito de Deus. O que é que lhe falta? Falta que render-se a Deus. Falta nos render em prazer ao Senhor. Falta que isso não seja um peso para mim. Falta que quando eu chego no meu emprego, não seja um peso de falar de Jesus. É impossível eu me calar diante de tudo que Ele fez na minha vida. No momento que for impossível, aí eu vou mudar essa sociedade. Aí eu serei um agente do Senhor verdadeiro. E a mudança da igreja se dará cada dia mais. Sabe? E aí onde a gente passar, a gente vai entusiasmar, porque entusiasmo significa cheio de Deus. E a gente vai entusiasmar porque nós estamos entusiasmados. E aí nós vamos falar daquilo que acontece em mim, porque Ele fez. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu trabalhei com uma menina que ela saía com todos os vendedores lá da empresa. Eu trabalhava na Claro na época. Não vou dizer o nome dela, mas é porque a história dela é tão bonita que seria até bom dizer o nome dela. Mas essa menina, ela saía com todos os homens da igreja. Inclusive, começou a sair com um amigo meu que era cristão. E eu chamei ele, porque a gente tinha um estudo bíblico lá na Claro, na época. O nome nem Claro era BCP ainda, logo no início. E a gente reunia, fazia estudo bíblico e tudo mais, e um desses meninos estava saindo com ela. E ele é casado, pai de filhos e tal. E eu chamei ele, conversei muito com ele. E ele temeu ao Senhor, acordou, e foi lá e começou a sair com ela agora, não mais para ficar com ela, mas para evangelizá-la. Essa menina foi totalmente transformada. O Senhor tinha algo muito profundo com aquela menina. E um dia ela era vendedora da empresa e tal, e um dia eu fui sair com ela para ir num cliente grande, e quando eu vou sair do carro dela, tinha escrito bem grande assim atrás, Jesus Cristo mudou o meu viver. E eu nunca vi nada tão coerente como eu vi na vida daquela menina. Jesus Cristo verdadeiramente mudou o viver dela. Ela, quando chegava lá no cliente, enquanto eu estava lá esperando, lendo alguns papéis e tal, ela estava evangelizando a secretária ou alguém que estava lá chegando Isso é mudança de espírito. Isso é render-se plenamente. E isso não pode ser primeiro amor. Isso não pode ser momentâneo. Porque Jesus Cristo não é momentâneo nas nossas vidas. Ele é eterno no nosso viver. Tá? Só o que eu disse aí, tá? Bom, aí agora a gente vai começar. Colossenses 3, vamos ler aí. Colossenses 3, versículos de 1 a 17. Essa palavra é muito linda, muito linda. Diz assim, ó. Vamos mastigando essa palavra, porque se a gente lesse e fosse para casa, já estava bom. Não precisava nem dizer nada. Tá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Só um parênteses aqui. As coisas lá do alto são as coisas que estão acima do sol. Nós olhamos as coisas abaixo do sol e a gente olha para essa vida e faz, essa é a vida verdadeira. É mentira. Essa vida não é verdadeira. Primeiro que nós não somos daqui, nós somos ETs. ETs, tão bonito quanto aquele ET. Bonitos porque nós somos escolhidos por Deus, eleitos por Deus. E o dedinho, aquele dedinho que acende, que a gente aponta lá para os céus, quando o ET dizia aqui, minha casa. A nossa casa é lá. A nossa casa é lá. E a Bíblia me alerta para isso, ela me chama de ET. Ó. Portanto, se fostes, e esse se, a gente vai ver que não é se não, é já. Portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da casa de vocês, lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai-vos da ira,
da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem holindense, nem recifense, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo, olha, é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro. Olha, a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Amém? Bom, deixa eu abrir aqui, porque ele começa dizendo assim, ó, portanto, ele vai explicar algo, e ele quando vai explicar, ele diz, ora, tudo que vocês viram até agora vai nos levar a uma conclusão. Então, tudo que vocês viram nessa carta que eu estou escrevendo para vocês, é essa base que vai me fazer concluir as coisas que eu vou dizer para você. E o que é que nós vimos nos capítulos 1 e 2? A pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, quando Paulo está dizendo aqui, o portanto, já que fostes ressuscitados, ele está dizendo, já que vocês conhecem profundamente Jesus, já que nós falamos nos capítulos 1 e 2, quem é Jesus e qual é a obra de Jesus, isso nos dá a garantia de que nós fomos ressuscitados. Primeiro, vamos ver só essa divisão. É assim, ó, esse capítulo 3, de 1 a 4, ele é a base da nossa santidade. Porque ele vai falar de quê? De morte e de ressurreição. Toda a nossa fé está nisso aí. Nós morremos e nós ressuscitamos. Essa morte e essa ressurreição, ela significa aquilo que a gente chama teologicamente de dupla troca. A dupla troca é que a cruz de Jesus, Jesus que morreu no meu lugar, ele morreu todos os meus pecados, para que agora eu, quando descesse aquelas escadarias, eu pudesse dizer para Jesus, Jesus, agora eu vou descer e vou viver a minha vida, mas eu não vou viver mais a minha vida, porque eu não tenho mais vida, porque a vida que eu tinha, tu levasse na cruz, portanto eu morri contigo, e agora eu vou viver a tua vida na tua ressurreição. Então a dupla troca é, morri com Cristo, quem morreu não foi ele, quem morreu fui eu, porque ele pagou os meus pecados. E quando eu morri com Cristo, eu agora ressuscitei com ele. Portanto, se eu ressuscitei com Cristo, não sou mais eu, agora é ele. Então a vida que eu tenho não é mais minha, é só aparência. É assim que o verdadeiro cristão deveria estar vivendo. Não mais a sua vida, mas a vida daquele que lhe comprou, por um preço altíssimo, por um amor que nós não entendemos, por uma escolha que eu entendo muito menos ainda, mas isso aconteceu, é um fato no nosso viver. Portanto, vivam agora a vida que não é mais a sua, a vida que é de Cristo. Isso é a base da nossa fé, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 4. No capítulo 3, versículos de 5 a 11, Jesus vai falar dos imperativos, das suas ordenanças. De 5 a 11, ele vai falar das ordenanças para a minha vida, para o meu viver, para nós mesmos. De 12 a 17, ele vai falar ordenanças de como eu devo me relacionar com os outros.
Nós não vamos falar hoje sobre isso, mas só para complementar, de 18 a 21, que nós não vamos falar hoje, não é nosso assunto, ele vai falar de como eu devo ter minha vida em família. Vê que receita. Tem receita para tudo. Tem ensino para tudo. Tudo isso é relacionamento. E por último, ele vai falar de como eu devo viver em sociedade. Então esse capítulo 3, para a gente é muito rico, porque ele me dá uma aula de como eu devo me comportar, de como eu devo me relacionar, de quais são os princípios de Deus para a minha vida, de quais são as ordenanças de Deus. E quando a gente fala em imperativo e ordenança, a gente fica meio temeroso, porque lá vem ordens que eu sou incapaz de cumprir. E não é bem assim na relação com Deus. Deus não dá nenhuma ordem que Ele não já tenha te capacitado a fazer. E a gente vai ver isso na Bíblia. Tá? É o versículo, para que vocês possam ficar olhando para ele aí, admirando. Portanto, se fostes ressuscitados, e vamos em frente. Portanto é aquilo que eu falei para vocês. O portanto, ele está dizendo só o seguinte, olha, tudo o que eu vou falar a partir de agora tem base naquilo que você é, porque você morreu com Cristo e você ressuscitou com Ele. E a partir dessa morte com Cristo, e a partir dessa ressurreição com Cristo, agora você vai buscar as coisas que não são daqui da terra. Mas essa palavra buscar, ela é muito rica, porque a tradução dela é muito maior do que apenas buscar. Estejais constantemente buscando. Isso não é apenas um ato de buscar, é um ato de viver buscando. É um ato de dizer, Senhor, eu estarei a minha vida toda, matando o meu eu todos os dias, e te buscando no teu poder todos os dias. Não é apenas uma coisa que eu fiz e que hoje eu vou deitar na minha rede e vou ter todas as benesses. Não, a minha carne é suja. A natureza humana existe, não foi retirada da minha vida. Eu continuo com os pés na terra e vivendo aqui na terra nessa miserável vida carnal. E tudo isso afeta o meu viver. Portanto, o meu buscar é algo constante, de todos os dias eu viver buscando. E veja o que esse verbo buscar, ele quer colocar dentro da nossa vida. Não é apenas um buscar no sentido de descobrir, no sentido de saber quem é, mas é um buscar no sentido do obter. Eu busco ao Senhor não apenas para ter informações de Deus, eu busco ao Senhor não apenas para conhecê-lo de uma forma cognitiva, de uma forma admirável. Jesus é um maravilhoso poeta, Jesus tem livros aqui, histórias maravilhosas. Não, eu não busco apenas para ter as informações. Eu busco para que eu tenha um encontro pessoal com esse Deus. Eu busco para que esse Deus me transforme. Eu busco para que Ele me tenha por completo na vida dele. É essa a nossa busca. Buscai as coisas lá do alto. Aí a referência a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a ênfase não está no verbo buscar, mas no objeto que nós buscamos. Né? A ênfase não está na minha força de ir atrás de, mas naquele que gera poder em mim para que eu vá buscá-lo. Porque a coisa com Deus é a coisa mais linda do mundo, irmãos. A gente vai ver que a gente não faz nada. Nós não fazemos nada. Ele te escolheu, Ele te elegeu, mesmo sendo esse miserável homem que eu sou. Ele elegeu, escolheu. Ele morreu por mim, Ele desceu na terra para se apresentar e morrer no meu lugar. Depois Ele pega o Espírito Santo de Deus e faz habitar em mim. E todos os dias tem paciência comigo, mudando o meu viver todos os dias. E o que é que eu faço? Só me render a Deus. Eu não tenho nada mais a fazer. É levantar os braços e dizer, Senhor, toma conta da minha vida. Todos os dias toma conta de uma área nova na minha vida. E vai matando esse meu eu. Vai me dando poder para que isso possa acontecer. Eu não sei vocês, quando a gente acorda, muitos vão direto logo no celular, né, para a gente ver as notícias, para ver os recados, para já entrar no jogo da vida, né, ou ligar o computador, ou ligar para os amigos, sei lá. Cada um tem uma forma de ação. O nosso pensamento, a nossa mente, ela está muito ligada nos nossos afazeres, nos nossos dia a dia, nos nossos problemas. E a Bíblia diz o seguinte, pensai nas coisas lá do alto, deixa o céu tomar conta da tua mente. Buscar em primeiro lugar significa, deixa Deus te controlar. Quando você acorda,
faça o teste, leia a primeira Bíblia, faça uma oração, depois entra no jogo da vida, porque não tem jeito, estamos aqui ainda. Tá? Mas entre com o Senhor, entra cheio dele, entra com ele dizendo, Senhor, tudo que eu faço nessa vida, tua palavra diz que é para te glorificar. Porque aquilo que eu mais faço todos os dias, que é ir trabalhar, que é cuidar dos afazeres, nada disso é para meu sustento? Porque por mais que eu ganhe, ou por menos que eu ganhe, o meu sustento vem de ti, Senhor. Porque foi assim lá no Éden. Lá no Éden, primeiro ele botou o pezinho de jaca. Primeiro ele colocou a goiabeira lá. Primeiro ele nos deu todos os sustentos que nós precisávamos para ter. E depois disso, é que ele mandou que nós pudéssemos trabalhar e arar a terra. Mas eu já tinha tudo garantido. Hoje é assim. Trabalhamos para adorar a Deus. Então vamos começar adorando logo. Tá? Encham-se de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Esse se fostes ressuscitado, o Hendricks, ele diz o seguinte, William Hendricks, um teólogo, né, e que tem os comentários bíblicos dele, que eu gosto muito, inclusive, tem outros tantos, mas eu gosto do dele, e ele diz o seguinte, esse se fostes ressuscitado, é uma forma que Paulo usou para dizer que você já foi ressuscitado, que você já é nascido de novo, e que por isso as coisas que acontecerão na sua vida vão ter como princípio aquilo que Deus já fez em você. Quando a gente lê a Bíblia, nós levamos muitas vezes para a Bíblia a nossa cultura. Nós levamos os nossos erros de entendimento. E muitas vezes eu estou buscando aqui na palavra, eu estou procurando um aliado a algumas ideias que eu tenho. E quando eu busco aliado às minhas ideias, eu não encontro esse aliado. Eu encontro um Senhor para as minhas ideias. Eu encontro alguém que me diz como as minhas ideias têm que ser. E não um aliado a essas ideias nossas. E muitas vezes, quando eu venho ler essa palavra, eu começo a olhar e dizer, Senhor, sinceramente, eu não consigo entender o que é morrer. Eu não consigo entender o que é matar a minha natureza humana. Eu não consigo entender, se eu já estou morto, como é que eu continuo pecando? Eu não consigo entender que se o homem velho já morreu, como é que esse miserável me traz tantas memórias, e muitas vezes memórias que me agradam, que me dão prazer, e dão mesmo. Porque o pecado, se não fosse prazeroso, não era tentador. Ele é prazeroso e ele é tentador ao nosso velho homem, à nossa carne. Qual é a diferença? É que nós descobrimos, nos apresentou Deus, um prazer maior do que qualquer pecado. Pode pensar em qualquer pecado, por mais gostoso que ele seja, o Senhor é muito mais gostoso. E quando nós provamos de Deus, ou quando permitimos que Deus tome conta na nossa vida, nós provamos de um prazer que eu não troco por nada. Mas nunca esqueçam, o pecado continua tendo prazer. E é por isso que nós devemos matá-lo todos os dias das nossas vidas. Porque morreste, sua vida está em Cristo, a dupla troca, sua vida está oculta em Cristo, sua vida está escondida em Cristo, sua história está sendo escrita lá nos céus. Deus escreve as nossas histórias, mas a nossa vida está oculta. Significa o seguinte, a nossa vida, o mundo não entende. O mundo não entende as nossas escolhas. Eu me lembro quando eu me converti há um tempinho atrás, faz uns 30 anos atrás, e aí quando o primeiro amor, né, você é convertido e vive na igreja, botei minha cama de campanha para a igreja, botei a rede, e passava o tempo todo na igreja. Aí minha mãe era viva na época, e mamãe me chamava, dizia, meu filho, você não passeia mais, você não se diverte mais, só vive na igreja, que coisa mais sem graça. Né? Mas é assim, para o mundo, a nossa vida é sem graça. Eles não entendem, eles não sabem, sabe por quê? Porque quando você prova de Deus, você sente o sabor do Senhor. Quando eles provam, eles não sentem o sabor. Eu acho que eles tiveram coronavírus, perderam o paladar. Eles não têm o sabor do Senhor. Por mais que você dê para eles, eles não conseguem ter esse sabor. E a Bíblia nos ensina isso. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, porque essas coisas lhe são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
você tem o Espírito, ele não tem. E para quem não tem o tradutor, não tem o prazer. Portanto, nós vivemos numa vida na qual ela é oculta em Cristo. Agora, lembre-se do seguinte, um dia, todo joelho se dobrará. Um dia, toda língua confessará. Um dia, essa glória que está oculta, ela será revelada. Um dia, isso para nós não será vingança do mundo, será choro pelo mundo. E enquanto esse dia não chega, a nossa oportunidade é hoje, de fazer com que aqueles que talvez não tenham oportunidade de conhecer ao Senhor, conheçam através de você. Porque o seu vizinho é seu vizinho, talvez eu nunca veja. Aquelas pessoas que estão contigo no teu trabalho, estão contigo no teu trabalho, talvez eu nem conheça. Deus colocou pessoas na sua vida, e essa responsabilidade é sua, porque foi Deus quem colocou, e Ele vai cobrar de você. Embora o mundo jamais seja capaz de perceber essa intimidade que nós temos, dessa relação com Deus, embora o mundo não entenda quando a gente diz que tem prazer em Deus. Essa semana eu estava sentado aí na frente, nesse banquinho, sozinho, a Roberta depois até chegou, não foi? E eu estava sentado ali na cadeira, e eu agradecendo a Deus, sabe? Porque eu nem vinha para cá, mas terminou um irmão me ligando, eu tive que vir para aqui. E eu estava sentado, o irmão atrasou, passou uma meia hora atrasado, e eu agradecendo, eu digo, poxa Senhor, eu estou aqui, tinha uns trabalhos para fazer lá em casa, mas eu estava achando tão bom estar ali sentado sozinho. Mas é tão gostoso, estava o louvor tocando lá em cima, eu estava tendo culto, e eu dizia, como é bom estar na casa de Deus. Olha, irmãos, nós estamos na igreja de Deus, e é uma igreja que verdadeiramente é de Deus. Esse discipulado para a minha vida é uma bênção. Esses aprendizados que o Senhor tem aberto os céus e derramado sobre nossas vidas, é uma bênção. Não deixa passar assim não. Pega, entra no quarto com Ele, e deita ao lado de Deus e agradece a Ele todos os dias. Solitude, porta fechada, você e Deus, prazer, muito prazer. Eu digo sempre que solitude é um momento de prova dos 9 do cristão, porque se nós, quando fecharmos a porta do quarto, e tivermos nós e Deus ali, um na presença do outro, e em nós não tivermos esse prazer, tem algo muito errado, muito errado. O nosso prazer não é um ponto de chegada, sabe? O nosso prazer não é a viagem que a gente vai fazer para a Europa, mas o nosso prazer é a caminhada, em cima do jumentinho, num carrinho velho, é o dia a dia, sabe? Se eu não tiver prazer indo na padaria, eu nunca serei feliz nos Estados Unidos. Nós temos que ter prazer, porque o prazer não está fora, ele está dentro de nós. Tá? Aí é só uma questão de um alerta sobre esse modelo bíblico. Às vezes, para abrir um pouquinho a nossa vista, na Bíblia, porque a gente, o Colossenses 3, a partir do versículo 5 até o 25, é só ordenança. Então é Deus dizendo, olha, vamos fazer, pessoal. Deus nos alertando, vamos viver essa vida aí, tá? Deus tentando nos levantar e dizer, vamos andar com prazer e vamos fazer aquilo que eu estou dizendo. E a gente às vezes fica com receio, poxa, o Senhor tem algumas ordenanças para a minha vida e eu sou incapaz de cumpri-las. Até aí tudo bem, mas Ele já me tornou capaz. E é isso que a gente vai ver. O imperativo, ou seja, as ordenanças de Deus, elas vêm sempre precedidas do indicativo de Deus. Deus não ordena nada sem antes Ele nos preparar. Por exemplo, já que foste ressuscitado, Deus primeiro me ressuscita, para depois Ele dizer, busca as coisas agora lá do alto. Eu não vou buscar as coisas lá do alto pela minha capacidade. Eu não vou buscar as coisas lá do alto porque eu sou um bom filho. Eu não vou buscar as coisas lá do alto porque eu sou um religioso. Se eu não estiver cheio de Deus, eu posso buscar 3 dias, 10 dias, mas um dia eu paro. Eu só irei buscar incessantemente, buscar constantemente, buscar com prazer as coisas lá do alto se eu estiver cheio de Deus. Então, primeiro, eu tenho que ser ressurreto em Cristo. Primeiro, eu tenho que ter uma nova vida em Cristo. Se eu não for essa nova criatura nascida em Cristo, eu não vou buscar as coisas lá do alto. Mas Ele só me manda depois que Ele me prepara. Primeiro, Ele me dá os seus indicativos, os seus atos em mim, para depois Ele dizer, agora vai, David.
O indicativo, ou seja, o ato de Deus, é quem gera as condições em cada um de nós. Deus gera as condições. Deus é quem coordena a nossa vida. Deus é quem dirige a nossa vida. Deus é quem sopra. Aquele sopro de vida, aquele nafaste que está lá em Gênesis, é exatamente aquele sopro quem guia nosso viver. Esse sopro é o sopro do Espírito, que é exatamente o mesmo Espírito que está em nós hoje. É esse Espírito que controla a nossa vida. Agora, até onde eu me rendo a esse Espírito? Preste atenção, Davi um dia chegou e orou, dizendo, Senhor, não retira o quê? De mim o teu. Então Davi cometeu tantos erros que temeu que o Senhor pudesse tirar dele o Espírito. E olha que Davi tinha um pouco mais de intimidade com Deus do que eu. Então eu tenho que estar muito atento a isso, muito atento ao que eu estou fazendo, muito atento ao que eu estou permitindo, muito atento ao tamanho da minha rendição diante de Deus. Tá? Deus primeiro, isso é legal ver. Deus primeiro ele age, depois que Deus age, aí ele derrama a sua graça. Tá? Quando Deus olhou para mim, ele já está derramando a sua graça. Quando Deus decidiu me escolher, a graça dele já foi abundante. E quando Deus ordena, ele só ordena porque ele derrama, junto com as suas ordenanças, a sua graça, a sua majestade, o seu poder. E depois que ele faz isso, aí ele vai e gera. Ele gera em mim obediência, porque eu não sou obediente. Se alguma obediência eu terei, é porque eu estou me rendendo àquele que todos os dias me convence de que eu sou um pecador sujo. Tem alguém que me convence, não sou eu que sou convicto disso. E é essa rendição a esse Espírito diária que vai fazer a diferença na minha vida. Então vê o que Deus faz em nós. Ó. Se Deus diz, viva, Ele mesmo cria a vida. Se Deus diz, arrependa-se, Ele, Deus, é quem cria em você o arrependimento. O arrependimento não tem como resultado os seus bons olhos, nem suas boas ações, não. É uma ação divina de Deus em você. Você só se arrepende porque foi Deus quem colocou em você o arrependimento. Se Deus diz, creia, Ele mesmo, Deus, cria em mim a fé. Ele manda eu fazer uma coisa e Ele cria em mim essa condição. Quando Deus diz para mim, Edeilton, siga-me, e eu não estou preparado para segui-lo, mas Ele cria em mim a obediência. Quando a obra de Deus é perfeita, o poder de Deus se reflete em nós, mas não pelo que eu faço, mas pelo que Ele faz em mim. Não existe amor em você que não provenha de Deus. Não existe justiça em você que não provenha de Deus. Não existe obediência em você que não provenha de Deus. Não existe arrependimento em você que não provenha de Deus. Toda a sua obra é o Espírito na sua vida. Toda a obra. Só o resultado do pecado, essa é a nossa obra. A nossa obra é aquela feia. A de Deus é o resto bonito. E o que é que nós temos que fazer para que essa obra feia seja cada vez menor? Odeie essa obra feia. Porque é essa obra feia que todos os dias nos afastam de Deus. É essa obra que eu faço com facilidade e essa vem de mim. Essa não vem do Espírito de Deus, não. Essa vem do Espírito do humano mesmo. E esse Espírito faz isso com a maior facilidade do mundo. Agora, o render-se a Deus, muitas vezes tem a dificuldade e eu tenho que fazer a mesma oração de Davi. A regra do mundo é essa. Ó. A regra do mundo é ande direito, ande corretamente, e você andando corretamente, você se tornará filho de Deus. Como se nós conquistássemos, pelo bom homem que nós somos, a nossa salvação. O mundo pensa assim. Por quê? Porque o mundo é meritocrático. Nós somos a única religião no mundo que não é meritocrática. A única religião no mundo que nós não temos mérito nenhum é a religião cristã. Porque é a religião que eu descubro quem eu sou quando eu me descubro miserável. É a religião na qual eu só descubro quem eu sou quando eu descubro que eu sou o pior dos pecadores. É a religião que diz que eu sou feliz. Eu serei feliz, eu serei pleno, quando diante de Deus eu olhar para Ele e falar, Senhor, eu não sou nada. Isso começa aí a minha felicidade. É paradoxo, é loucura, mas é exatamente isso. Esse paradoxo e essa loucura, esse homem nu diante de um Deus perfeito, esse reconhecimento, nem isso vem de nós. Nem isso vem de nós. É uma ação divina, mostrando quem verdadeiramente nós somos. Deus age em mim, mostrando quem sou eu. Aí eu sou feliz, porque eu estou cheio dele. E
E o que vem daí não é mais meu, é só dele. Está dando para entender isso aí? Eu estou achando, hein? Pois é. Exatamente, porque são etapas na vida do cristão. Primeiro, Deus se revela na nossa vida. Primeiro, nós temos que ter a justificação no Senhor. Primeiro, nós temos que conhecer a Deus. Primeiro, nós temos que conhecer a Jesus. E nessa apresentação com Jesus, aí a partir desse momento que eu olho a cruz, eu entendo aquela cruz, não entendo porque fui eu que consegui entendê-la, mas foi porque Ele se revelou e apresentou essa cruz. A partir desse entendimento da cruz, aí é que vem o Espírito. Aí é que começa a transformação. E essa transformação, como já foi dito nas outras aulas, ela é paulatina, ela é gradual, mas ela é eficaz, ela existe. Tá? O nosso eu, você quer ver um negócio? Tentem fazer o seguinte exercício: eu vou ficar X dias sem pecar. Porque aí a gente vai começar a descobrir como nós somos maus. Veja o que C.S. Lewis diz. Nenhum homem sabe o quanto é mau, até que esse homem se esforce para ser bom. Esse exemplo. Eu digo isso porque eu tentei fazer, tá? Eu fui reprovado com 2 ou 3 horas depois. Tá? E não fui reprovado antes porque eu já dei um cochilinho. Senão, se eu tivesse acordado, eu tinha pecado antes. Só conhecemos a força do vento, quando caminhamos contra ele. E não quando fazemos com que ele possa nos levar. Nós somos mal por natureza. A nossa natureza é sim pecaminosa. O pecado para mim é algo natural, fácil, ninguém precisa me ensinar. Eu faço, basta eu me esquecer, basta eu deixar Deus de lado, que o meu eu, quando ele vem, é muito feio. Se não fosse algo divino nas nossas vidas, nós ainda seríamos o velho homem. Só existe o novo homem porque Jesus foi lá no inferno e arrebentou o inferno e me tirou de lá. Porque o meu lugar é lá. Senhor, dai-me... Tem uns louvores interessantes, né? Senhor, me dê aquilo que eu mereço, né? Aquilo que é justo para mim. Tudo que a gente não pode pedir é isso. Tudo que nós não podemos pedir é isso. Porque aquilo que é justo para cada um de nós é aquele outro lugarzinho feio que tem. Tá? Mas a graça de Deus, e essa graça de Deus que é derramada, é que faz a diferença. Porque o nosso mundo é meritocrático. Ó, uma coisa aí, antes que eu passe. Como é que foi o primeiro testamento de Deus com a humanidade? O primeiro testamento com Deus na humanidade, ele escreveu esse testamento no nosso coração, não foi isso? Não. Ele escreveu numas pedras. Escreveu 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos, suas leis, foram escritos numa pedra. Talvez simbolicamente isso. Talvez para mostrar o quanto era duro o nosso coração. Porque as leis, elas servem para mostrar essa minha incapacidade de cumpri-las. Eu sou plenamente incapaz de cumprir as leis de Deus. Se Deus não me ajudar, eu não tenho a menor capacidade. Aí o que é que Deus faz no seu novo encontro conosco para que a gente possa ir até Ele? Tira da pedra e agora eu vou escrever no teu coração. Agora eu vou escrever no teu coração. E agora eu não vou mais deixar que você ande sozinho tentando cumprir as leis, não. Agora eu vou para dentro de você.
lhe ensinar como cumprir as leis. Ainda assim, nós levamos uma nota tão baixa. Ainda assim, dessa forma, escrita por Deus no nosso coração, com o Espírito de Deus nos ensinando todos os dias, nós nos escorregamos tanto. Nós somos maus, por natureza. Tá? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida com todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas, mas em tábuas de carne, no nosso coração. Nosso coração é o símbolo de todos os desejos. Né? Nosso coração, para o egípcio, o coração, ele era o centro da inteligência. Estranho, né? Para os ocidentais, o coração é o centro de todas as nossas emoções. Todas as nossas emoções. Todos os nossos desejos são simbolizados pelo nosso coração. O que Deus está dizendo? Nas tuas emoções eu escrevi a minha vontade, porque agora não são mais as tuas emoções, agora serão as minhas emoções em você. Porque se não for assim, você vai fazer besteira. Deus nos conhece tanto, que Ele tem um cuidado tão especial com o nosso dia a dia. Paulo mostra que o ministério do Espírito Santo é muito superior ao ministério da lei. Paulo revela o segredo do sucesso do seu ministério, que é capacitação vem de Deus. Vê que legal. A vivificação, o encher-se de prazer, vem do Espírito, mas o vivê-lo tem que ser no coração. Vai ter sempre alguma coisa a mais. A nossa relação com Deus, ela não pode ser apenas aquela relação, leio, entendo, gosto, tenho prazer, me encho dele e não faço nada. Está tudo errado aí. As igrejas estão cheias desses cristãos. Os cristãos que vêm para a igreja, oram, leem a Bíblia, adoram a Deus, têm prazer e saem para não fazer nada. Parece mais que a conversão não existiu. Ficou uma relação com Deus meramente de desejo, de gozo, de prazer. Eu uso a Deus. Eu venho no Santo dos Santos e diante de Deus, que é completamente majestoso, quando eu me aproximo dele, claro que eu vou ter gozo, claro que eu vou ter prazer, claro que eu vou adorá-lo, claro que ler a palavra dele é a coisa mais linda do mundo, mas e daí? A igreja tem que ser no e daí. Nós precisamos dar esse terceiro passo. O terceiro passo começa em mim. O e daí começa em mim. Enquanto eu não viver aquilo que eu tenho gozo, eu não serei um cristão pleno. Enquanto o meu coração estiver pronto apenas para usufruir da beleza de Deus, eu não sou um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que, diante de toda essa majestade de Deus, sai para o mundo para dizer quem foi que mudou o meu viver. A gente precisa sempre desse último passo. Tá? Bom, agora, do versículo 5 ao 11, começam os imperativos de Deus para mim. E dessa leitura que nós já lemos, ele diz que eu devo morrer e que eu devo me despojar. O morrer da nossa natureza terrena, primeiro, esse imperativo que eu devo morrer, ele vem depois que eu ressuscito. Bom, preste atenção. Se Deus diz assim, se fostes ressuscitados, só ressuscita quem morreu, até onde eu sei, não é? Então, o que Deus está dizendo para a gente? Como vocês já nasceram agora na sua nova vida em Cristo Jesus, você agora tem que morrer para aquilo que você já está morto. Você agora tem que enterrar o seu eu. Você agora tem que olhar para aquele velho homem e dizer, esse velho homem não me pertence mais. Essas tentações que hão de vir e virão, essas tentações que muitas vezes nos pegam de calça curta e pegam, elas não me pertencem mais, porque maior é aquele que está em nós. E é Ele que vai tomar conta, e é Ele que vai me dar prazer, e é Ele que vai colocar as cercas para que eu não caia nos abismos da vida. Não é? Mortificai a vossa natureza terrena. É um pouco diferente, né? Pecado com natureza terrena. São coisas um pouquinho diferentes, tá? A gente vai ver. Enquanto nós crentes ainda vivemos aqui na terra, vivemos, não tem jeito.
Estamos aqui com os dois pés na terra. Isso aqui é carne, né? Tem desejos, vontades próprias, que nem sempre são as vontades daquele que habita em mim. E essas vontades próprias, esses pecados, eles já foram mortos lá na cruz. Mas só que os meus pecados foram mortos na cruz, mas eu continuo respirando dentro desse corpo. E eu continuo me relacionando nesse mundo. Portanto, a vida terrena existe. E essa vida terrena, ela me faz muitas vezes ter a natureza parecida com a deles. E quantas igrejas não estão lotadas de pessoas que trazem a sua natureza, os seus costumes, a sua cultura para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja lá para fora? A igreja é sair para fora, não é? A igreja, o nome igreja, eclesias, ela significa sair. Significa que Deus chamou um povo para sair. Significa que não é o id, é indo. Qual é a diferença do id para o indo? O id dá a ideia de que eu vou lá, vou agora fazer uma ação evangelística, vou num determinado sinal de trânsito, falo de Jesus para todo mundo, vou para casa e cumprir o id de Jesus. Não é isso, não panfletar. Até as empresas por aí panfletam e não vão para os céus. Né? Jesus não nos chamou para panfletar. Jesus não nos chamou para cumprir ministérios de igreja. Jesus nos chamou para sermos o seu ministério. O meu ministério é a cruz. O nosso ministério é a cruz. O nosso ministério não é o dos homens, o nosso ministério não é o discipulado, tudo isso faz parte da nossa vida, mas o meu ministério maior é o ministério de Jesus, que é a cruz dele. Então, o Senhor nos chamou para indo. O Senhor me chamou para buscá-lo todos os dias. O Senhor me chamou para ser aquilo que Ele já fez. Não é estar, é ser. É aquilo que Deus já cumpriu. Não é? Enquanto nós crentes ainda vivermos aqui na terra, a nossa condição, carne pecaminosa, e o nosso estado, justificados, eles não coincidem. A gente vai estar sempre brigando, né? Brigando. E aí que entra o caráter progressivo da santificação. A natureza terrena, ela não é retirada na conversão. Ah, você converteu-se, agora você recebeu um corpo glorificado. Glória a Deus. Eu não conheço ninguém que tenha recebido esse corpo glorificado, a não ser Jesus na ressurreição. Né? Então, quando nós nos convertemos, nós continuamos no mesmo corpo, nós continuamos com as mesmas tentações. Agora, isso não é desculpa para crente que quer andar devagar. Né? Muitas vezes, nós temos aquele processo de santificação, que nós queremos que esse processo ele seja um processo bem longo. Por quê? Porque dói menos. Por quê? Porque a entrega é menor. Por quê? Porque eu ainda tenho controle. Eu nasci numa cultura onde eu devo ter todos os controles da minha vida. Eu devo ser alguém livre, eu devo ser alguém inteligente, e eu devo ser alguém que comanda. Por quê? Porque eu preciso de cada vez mais controle. E agora eu conheci alguém que diga, esqueça todos os seus controles, porque agora quem controla sou eu. E a minha vida agora é com esse ser. E é ele quem me controla. Então todos os dias eu estou aprendendo com ele. Eu não quero mais controle não, Senhor. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu controlei, deu errado. Todas as vezes que eu controlei, deu errado. Meu planejamento de vida, o meu, que é Deilton Moreira, deu tudo errado. E quando deu tudo errado, foi quando Jesus entrou na minha vida. Porque se ele deixasse que eu coordenasse, eu continuava quebrando a cabeça por aí. Você já morreu para o pecado, portanto mortifica a sua natureza. A força para dizer sim. A força para dizer não para o seu eu, não vá buscar em você. Não vá buscar, porque nós não temos. Nós temos que chorar aos pés de Jesus. Jesus sabe quem sou eu. Jesus sabe a minha capacidade. Então, tudo que a gente está falando aqui, de sairmos daqui, não apenas para que saibamos que Jesus é Senhor, saibamos que o Espírito habita em mim, e agora eu vou viver essa felicidade, essa alegria, isso aí, e nada vai acontecer na minha vida. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos ter ações, nós vamos gerar atos. Por quê? Porque o Deus que habita em mim é forte o suficiente para me fazer as coisas que Ele quer que eu faça. Mas é Ele quem quer, é Ele quem é o poder, é Ele quem vai conseguir me fazer ser aquilo que Ele já desenhou desde a eternidade. Essa história de Agostinho é interessante. Isso aí eu ouvi, essa historinha, Agostinho de Hipona, né, todo mundo sabe, né, um teólogo, filósofo,
viveu no século IV, né? Nasceu em 350, foi até 430 mais ou menos. E Agostinho de Hipona, antes da conversão verdadeira dele, disse que ele era muito mulherengo, né? Muito mulherengo. E Agostinho de Hipona teve lá algumas, inclusive o filho que ele teve foi de uma mulher que até hoje não se sabe o nome dela, e ele nunca viveu com ela. Foi esses passeios que ele dava por aí. E uma vez ele lá em Cartago, né, que ele passou muito tempo estudando em Cartago, ele foi em Cartago já convertido, né, e uma ex dele viu Agostinho de Hipona. Aí quando viu Agostinho, disse, ei Agostinho, e ele quando olhou, disse, meu Deus do céu, é ela, né, um caso dele. E ele saiu driblando para ir lá para o seminário dele, e a mulher atrás dele, ei Agostinho, sou eu. Aí ele disse que olhou para trás e fez, tu és tu, mas eu não sou mais eu. Eu nasci de novo. Eu não sou mais aquele prostituto. Tá? Essa historinha é para mostrar exatamente que os nossos pecados, a nossa vida ficou para trás. Nós não somos mais. Muito bom quando a gente começa a ler ali as bem-aventuranças, que não é uma relação de causa e efeito, porque nós lemos as bem-aventuranças, como quem diz assim, eu serei feliz se eu fizer isso. Bem-aventurados, ou seja, felizes os humildes de coração. Então, eu serei feliz caso eu consiga ser humilde de coração. Porque se eu conseguir ser humilde de coração, eu herdarei o reino dos céus. Está tudo errado. Não é isso que está sendo dito ali. O que está sendo dito em todas as bem-aventuranças é aquilo que Deus já fez. É aquilo que você já é. É aquilo que Deus já gerou na nossa vida. É aquilo que agora nós vamos todos para a Assembleia de Deus e tomarmos posse. Vamos tomar posse. Porque o que falta na nossa vida é acreditar que o Deus poderoso já fez e que agora basta que eu viva aquilo que eu já sou, no poder dele. Tá? No versículo 5, vou dar uma adiantada aqui. O versículo 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza. Veja como a Bíblia é interessante. Nós sabemos quais são as nossas fraquezas. Muitas vezes alguém é tentado na área financeira, outros são tentados na área sexual, outros são tentados no próprio jeito de ser, explosivo, falta de controle, mas cada um de nós temos um pecado numa determinada área mais forte. E aí o que a Bíblia alerta? Alerta exatamente para 3 pecados que naturalmente eles atingem a grande maioria dos cristãos. Ou seja, quando ele fala 5 pecados, ele está trabalhando prostituição, impureza e paixão lascívia, está trabalhando na área sexual. É uma área que nós somos extremamente atingidos, e hoje nessa sociedade, você ligou o computador, se você for para qualquer eu trabalho com a Globo.com, então todos os dias meus e-mails são todos pela Globo.com. Quando eu abro a Globo.com, aí já vem a reportagem do dia, e sempre tem umas 3 ou 4 mulheres seminuas. Nós somos tentados até nos jornais, em qualquer área. Tá? Deus já está nos preparando. Cuidado com sua área sexual, cuidado com sua área de cobiça. Cobiça, desejo fora de Deus. Sabe o que é cobiça? É idolatria. Sabe o que é cobiça? É que eu tenho desejos, que eu chamo de necessidades. Pensa nisso. Nem tudo que você deseja é necessário. E você sempre chama de necessário. Nossas necessidades, elas são poucas. Aquilo que eu realmente preciso para viver são poucas coisas. Só que eu junto a essas coisas um monte de desejos. Esses desejos estão fora de Deus. E tudo que é desejo fora de Deus é chamado de cobiça. Tá? E a parte do dinheiro. Olha, Deus sabia tanto que a gente ia mexer nessa área financeira, que Ele colocou o dízimo para poder regular essa nossa vida. Jesus falou mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre céu e inferno juntos. Se você pegar tudo que Jesus falou sobre céu, tudo que Jesus falou sobre inferno, foi menos do que Jesus falou sobre dinheiro. Das 39 parábolas, 11 delas falam sobre dinheiro. 1 de cada 7 versículos de Lucas fala sobre dinheiro. Por quê? Porque existe o mamon.
Porque esse é o pecado, que é o único pecado chamado de idolatria. É o único chamado de idolatria. Porque existe um Deus por trás dele. Nós vivemos para esse Deus, quando vivemos pelo dinheiro. Esse Deus chamado Mamon. Tá? O versículo 7, ele diz o seguinte, ó, ora, nessas coisas erradas, andastes vós também noutro tempo, quando ainda vivias nela. Ora, ele fala em andar nas coisas antigas e vivermos nas coisas antigas. Esses dois verbos são bem diferentes. Ó. Viver é uma condição, é uma disposição, é aquilo que eu faço, é aquilo que acontece na minha vida. E andar é um comportamento. Se eu vivia nas coisas que eram minhas, hoje o nosso chamado é diferente. Hoje o nosso chamado é para que nós, se vivermos no Espírito, e eu tiro sempre esse se e boto o já que nós vivemos no Espírito, que nós possamos também andar nesse Espírito. Andar no Espírito, dependente desse Deus. Paulo cita duas razões para que nós possamos mortificar a nossa carne. Primeiro, cuidado, para que você não receba a visita da ira de Deus. Ele diz isso no versículo 6. E no versículo 7, esse comportamento faz parte do passado, não é mais teu. Não te pertence mais. Essa frase não te pertence mais parecia uma coisa tão simples. E foi até o pastor Sávio aqui nessa sala mesmo, dando essas aulas, que ele disse, ó pessoal, todas as vezes que você cometer algum erro, todas as vezes que algo vir à tona e que você sabe que não é de Deus, diga para isso não me pertence mais. E eu digo a vocês, isso é muito prático. Muito prático. Eu exercitei isso e eu digo a vocês, vai sempre aparecer essa frasinha nas suas vidas. Porque a tentação, ela está vindo sempre, todos os dias. Nós não pecamos dia sim, dia não, semana sim, semana não, tá? Nós pecamos todos os dias. Então, nós precisamos nos preparar para isso. E essas pequenas coisas nos alertam das nossas fraquezas. E isso não nos pertence mais. Despojai-vos, retirem as suas roupas velhas, mais do que velhas. Porque muitas roupas nossas que são velhas, a gente gosta até para botar para dormir, né? Meia rasgadinha, meia folgadinha, né? Mas essas roupas velhas que nós estamos falando ali, são roupas que não servem mais, não cabem mais em você. Mesmo que você queira usar para dormir, não cabe, não é mais sua. Você agora emagreceu, você agora tem outro corpo, você agora é nova criatura. Tudo aquilo que era velho, pode tirar, pode despojar, porque não é mais seu, não cabe mais em você. Não são roupas velhas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, isso aí são trapos imundos que faziam parte do passado. Essa roupa você joga fora. Tá? Remova a sua natureza adâmica. O Calvário é o resultado, bem devagarzinho nisso aí, ó. O Calvário, a cruz de Jesus, é o resultado da graça de Deus. Essa graça de Deus nos dá poder. Não é uma graça apenas visível, ela me dá poder no seu Espírito Santo, para que nós possamos saquear o nosso eu, matar o nosso eu, destruir o nosso eu. Eu tenho um poder em mim, não para que esse poder me faça poderoso, mas para que esse poder, num ser que não tem poder nenhum, mostre o poderoso Deus que habita em nós. Eu sou mero veículo de alguém que é poderoso em mim. Removam sua natureza adâmica, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos. Revesti-vos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso título, a unção do Espírito Santo. É essa unção. É esse viver Deus, que não é meramente prazeroso, ou apenas prazeroso, mas que me leva a mudanças. E é exatamente esse viver nessa unção, que gera mudanças, é que para o mundo se apresenta como uma roupa nova, como algo diferente, como algo que eu não sou mais. O mundo vai muitas vezes dizer, mas aquele lá é André, André tinha esse comportamento, tinha, mas com o tempo ele vai ver que André agora está com uma roupa nova, o comportamento é diferente. Nós não precisamos provar nada para o mundo, nós não precisamos provar absolutamente nada para ninguém, porque isso é reputação, isso é imagem própria. A única imagem que nós refletimos e a qual nós temos satisfação a dar é a Deus. Então deixa a vida ser levada por Deus, para que a partir dessa vida os outros passem a ver. Tá?
Thomas Goodwin, teólogo puritano inglês do século XVII, disse o seguinte: não existem mais do que 2 homens vistos de pé diante de Deus. Para Deus, nessa forma de pensar de Thomas, só existem 2 homens, Adão e Jesus. E a cada um deles, e esses 2 homens têm todos os outros pendurados nos seus cintos. O que é que ele está dizendo assim? Ou você é de Jesus e está pendurado nesse exemplo dele, nos cintos de Jesus, ou você é adâmico e está pendurado no cinto do pecado. Para Deus, não existe aquele que flutua dos 2 lados. Se nós vivemos flutuando dos 2 lados com o mesmo prazer, o nosso lado é o lado adâmico. Ou nós nos apresentamos a Deus e odiamos o pecado, mesmo sendo pecadores, mesmo que esse pecado continue habitando em mim, não tenho mais nenhum prazer nele, não é meu desejo viver nele, e eu desejo em Deus ser plenamente transformado para que esse nojento desse pecado desapareça da minha vida. Aí ele olha para mim e diz: você está pendurado no cinto de Jesus, conforme esse pensar desse teólogo. Vestir-se com, em e para Cristo, termos essa nossa nova roupa, vivermos essa nossa nova vida, significa isso, uma vontade que agora em mim não tem mais como ser mudada, é divino, é Ele em nós, um chamado em mim que agora não tem mais como ser revogado. Viver em Cristo agora é ter uma herança que não pode mais ser perdida. Depender de Deus é um fundamento que não pode mais ser abalado. Essa certeza de quem nós somos, um selo que não pode mais ser quebrado, por mais que você queira. Quer ser Jonas? Vai ser Jonas, vai buscar seus caminhos, mas o Senhor vai te encontrar e vai te colocar no caminho que Ele quer. É assim, você é um selo que não pode ser quebrado, uma vida que não pode mais ser perdida. Esses somos nós. A obra é dele, o poder é dele. Somos eleitos, o indicativo de Deus. Já que somos eleitos, portanto, como eleitos, agora eu vou me revestir desse novo homem. E quem é esse novo homem? Quais são as vestes desse novo homem? Quais são as vestes de quem está com Jesus? Qual é o fruto do Espírito daquele que habita em Cristo? Está aí. Misericórdia. Será que nós temos misericórdia? Será que nós conseguimos ter bondade fora de Cristo? Será que a humildade... Olha, a humildade... Sabe, é um dos grandes desafios dessa humanidade, inclusive do cristão. Né? Inclusive do cristão. Nós vivemos o tempo todo roubando a glória de Deus. O tempo todo querendo roubar a glória de Deus. Humildade, mansidão, longanimidade, isso é DNA divino. Isso não é nosso, eu não nasci com isso. Deus coloca em mim. Essas são as novas roupas. Suportai-vos. Nicodemos diz que esse suportai-vos é suportar mesmo. Sabe? Suporte, aguente aquele chato. Sabe, eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver que o suportável é sejam suportes um do outro. Deem apoio um ao outro. Ancorem as fraquezas do outro. Não apontem nem julguem, mas sejam vocês aqueles a ajudá-los a vir para mais próximo de Cristo. A nossa função não é separar quem vai para o céu nem quem vai para o inferno. É fazer com que o céu seja cada vez mais habitado. Não é? Fazer com que o céu seja cada vez mais habitado. Perdoai-vos. Nós não perdoamos para sermos perdoados. Né? É exatamente o contrário. Na verdade, nós fomos perdoados. E por sermos perdoados, veio alguma coisa lá de cima para variar para a minha vida, vem tudo de lá para cá. E a partir de Deus é que eu consigo perdoar. E para a gente é tão difícil perdoar, né? Ou é fácil? E amar o inimigo? A gente já falou sobre isso, mas eu vou só dar mais um toque. O amar o inimigo é derramar o amor que não é seu, é de Deus, sobre aquele que mais precisa. Amar o inimigo é derramar sobre alguém que está vivendo no lamaçal e que precisa de ajuda, um amor de Deus que está em você, com você e para que você use para quem mais precisa e não para aqueles que você escolhe. É por isso que ele pede para a gente amar o inimigo. Roupas de Cristo. Amor, paz, a própria palavra de Deus. Tudo
que nós, o versículo 17, tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer em nome. Mas esse nome de Cristo não é apenas um jargão, não é apenas tudo que nós fizermos, nós vamos fazer para o nome de Jesus. É uma vida, não é jargão, é vida. Tudo que eu faço para Cristo, porque tudo que Ele poderia fazer, Ele fez por mim. Ele se entregou por mim. O Verbo que se fez carne foi o Deus que desceu dos céus e na quenose de Deus. E Deus, quando abriu mão de ser, de toda aquela majestade que Ele tinha, Ele olhou para você. Presta bem atenção, irmãos. A gente muitas vezes vê Cristo como se nós fôssemos uma grande multidão e eu estivesse no meio dessa multidão e Cristo morrendo por ela, sem nem saber que eu estou ali no meio. Não foi assim. Cristo olhou para você. Cristo amou você, é pessoal. Cristo, quando morreu, morreu por você, com seu nome, com seu endereço, com suas fragilidades, com sua queda. Esse amor é completamente pessoal, tanto que Ele lhe escolheu. Você foi eleito. Temos hoje aqui quase 8 bilhões de pessoas. Nesse meio desses 8 bilhões de pessoas, fora aqueles mortos até hoje, você foi escolhido. E a Bíblia diz, ou pelo menos deixa sinais muito claros, que nós não seremos uma grande maioria daqueles que serão escolhidos. Nessa minoria, Ele olhou a sua vida e te escolheu. A sua vida? Nada. Ele olhou o amor que Ele tem por você. Não foi o que fizemos, não é o que faremos, mas é o que Ele fez, que transformou o nosso viver. A paz de Deus, ela é um estado de descanso. A paz do Senhor não é apenas uma palavra, nem uma bandeira branca. A paz do Senhor não significa ausência de guerra. A paz de Deus não significa a ausência de problemas na nossa vida. A paz do Senhor, ela se dá no meio de todas as tempestades que fazem parte do meu viver. A paz do Senhor, ela se dá no meio de todas as nossas tempestades. E muitas vezes a paz do Senhor, ela deixa que as tempestades continuem. Mas nós sabemos que existe alguém de mãos dadas caminhando conosco no meio dessa tempestade. Porque eu descanso em Deus. A paz de Deus é quando eu estou naquele barco que está quase virando, mas ao invés de eu chegar lá e acordar Jesus, eu deito do lado dele e durmo com ele. Porque eu sei quem é Jesus. A paz de Jesus é uma paz que transcende tudo aquilo que nós estamos vendo. Todas as preocupações, todas as contas a pagar, todas as dificuldades que nós temos para criar nossos filhos, tudo aquilo que esse mundo traz de ruim, a insegurança e tudo mais, todos esses desafios, eles podem ser perenes, eles podem continuar. Mas a paz do Senhor é um descanso. Eu descanso no meu Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tá? Se nós vivemos assim, essa paz verdadeiramente, ela faz parte da nossa vida. E esse aí, que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente saia daqui, meus irmãos. Eu queria só, como última mensagem, dizer para vocês o seguinte, olha. Nós temos uma igreja extremamente abençoada. E glória a Deus por essa igreja. Glória a Deus mesmo. Eu passei muito tempo em outra denominação, e glória a Deus por ela também. Mas assim, nós temos uma igreja muito abençoada. E essa igreja que é muito abençoada, ela nos traz momentos muito bons. Muito bons. Muito bons de louvor, muito bons de encontro com os irmãos e abraçar e vivenciar esse relacionamento, muito bons de palavras, muito bons de ensinos, sabe? É um conjunto de coisas boas, mas nada disso serve se isso não me fizer servir a Deus. Nada disso aqui vai ter sentido se isso não gerar em mim um compromisso com Deus na minha vida. Nós não estamos aqui sendo chamados por Deus apenas para vivermos numa igreja maravilhosa e que ela me completa. Não. Nós estamos chamados por Deus para vivermos nessa igreja maravilhosa, que traz Deus para a minha vida, que me enche do Espírito Santo e que me lança lá no mundo para que eu salgue e para que eu ilumine de acordo com esse Deus que é pleno no meu viver. Que Ele seja pleno na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos só fazer a última oração para a gente sair. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor. Que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu possas cada dia mais nos constranger, Senhor. Aperta profundamente o nosso coração, Senhor. Faz com que cada um de nós saiamos daqui certos que Tu já nos desse tudo
A cruz, ela já foi feita, Senhor. O Espírito já habita em nós, Senhor. O ID já foi determinado, Senhor. Tu já habitas no meio desse povo, que esse povo agora cheio de Deus, Pai, possa levar para esse mundo tão carente, tão sofrido, tão sem Deus, um Deus maravilhoso que nós temos, Pai. Nos ensina a vivermos em gozo a Tua palavra, nos ensina a vivermos o ID com prazer de levar o Teu nome, e que nossa boca nunca se cale de tudo que Tu fizesses nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém, que Deus abençoe, irmãos.